Agora imagine comigo, e se você decidisse, hoje mesmo, quebrar as correntes do medo da escassez? E se, ao invés de viver pensando no que pode faltar amanhã, você começasse a viver celebrando o que Deus já está fazendo hoje? Pare por um instante e olhe ao seu redor. Há coisas que você já tem e que talvez nem percebe mais. Há bênçãos que se tornaram tão comuns que parecem invisíveis. O ar que você respira, a força que você tem, as pessoas que estão ao seu lado, o alimento que chega à sua mesa. Tudo isso já é prova de que Deus tem cuidado de você. E se Ele já cuidou até aqui, por que deixaria de cuidar agora? O mesmo Deus que sustentou você nos momentos mais difíceis é o Deus que continuará sustentando nos próximos. O mesmo Deus que abriu portas no passado é o Deus que abrirá portas no futuro. O mesmo Deus que multiplicou o pouco ontem é o Deus que multiplicará novamente amanhã. Ele não muda, não falha, não abandona. Então por que continuar alimentando o medo? Deixe-me fazer uma pergunta. Quantas vezes o medo da escassez já roubou seus sonhos? Quantas oportunidades você deixou escapar porque pensou que não teria o suficiente? Quantos planos você engavetou porque o medo gritou mais alto que a fé? Chegou a hora de mudar essa história. Chegou a hora de deixar o medo de lado e viver pela fé. Porque a vida abundante que Deus prometeu não é para depois, é para agora. E eu quero que você entenda algo muito importante. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, é acreditar que Ele vai agir na sua vida. Não é apenas uma esperança vaga, é uma convicção firme de que o Pai cuida dos detalhes. Quando você escolhe crer, você começa a enxergar milagres onde antes só via problemas. Você começa a perceber portas abertas onde antes só via muros. Você começa a sentir paz onde antes só havia ansiedade. Por isso, eu quero te desafiar a tomar uma decisão hoje. Decida viver pela fé. Decida colocar Deus no centro da sua vida financeira, emocional e espiritual. Decida agradecer antes mesmo de ver o milagre. Decida não mais alimentar o medo, mas sim a confiança. Porque quanto mais você alimenta a fé, mais a fé cresce. E quanto mais a fé cresce, mais o medo desaparece. E agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu escolho viver pela fé e não pelo medo. Declare isso publicamente, porque há poder nas palavras. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque juntos, vamos formar uma comunidade de fé, esperança e vitória. E lembre-se, o medo da escassez pode até tentar te parar, mas a fé em Deus sempre vai te levar além. Há um medo que silenciosamente invade o coração de muitas pessoas, o medo da escassez. Esse medo não está apenas ligado à falta de dinheiro, mas também à insegurança em relação ao amanhã, ao temor de não conseguir sustentar a família, ao receio de perder o emprego, à ansiedade diante de contas que parecem se multiplicar e a um futuro que muitas vezes parece incerto. Esse medo da escassez rouba a paz, paralisa decisões e afasta as pessoas da confiança plena em Deus. Mas a verdade é que a palavra do Senhor nos ensina que não precisamos viver prisioneiros desse medo, porque a fé é a chave que abre as portas da provisão, da coragem e da certeza de que Deus não falhará em cuidar dos seus filhos. O medo da escassez se manifesta de várias formas. Quando alguém perde o sono preocupado com dívidas, quando hesita em dar um passo importante porque tem medo de fracassar, quando segura a mão para não abençoar alguém, temendo que não sobre para si mesmo. Esse tipo de mentalidade é sutil, mas é como uma prisão invisível. Muitas pessoas vivem com abundância ao seu redor, mas ainda assim são dominadas pela sensação de que a qualquer momento tudo pode desmoronar. É uma voz interior que diz: e se faltar? E se não tiver amanhã? E se você perder tudo? Essa voz não vem de Deus, porque o Senhor sempre fala de confiança, de esperança, de futuro e de provisão. A fé, por outro lado, é um antídoto para esse medo. Ter fé não significa negar os problemas, mas significa crer que Deus é maior que os problemas. Fé não é viver de olhos fechados para a realidade, mas é enxergar uma realidade ainda mais poderosa. A realidade do reino de Deus, onde o Pai cuida dos seus filhos com amor e abundância. Quando você olha para a Bíblia, percebe que Deus nunca deixou os seus desamparados. No deserto, o maná descia todos os dias. Elias foi sustentado por corvos. A viúva de Sarepta viu o azeite multiplicar. Jesus multiplicou pães e peixes. Esses relatos não são apenas histórias do passado, são testemunhos vivos do caráter de Deus, mostrando que Ele não muda e que ainda hoje pode sustentar, multiplicar e prover em meio às maiores crises. O problema é que muitos vivem mais guiados pelo medo do que pela fé. O medo gera ansiedade, e a ansiedade é como areia movediça. Quanto mais você se agita, mais você afunda. A fé, ao contrário, é como uma rocha firme.
Ela não ignora o vento, não nega a tempestade, mas permanece firme porque está apoiada em algo imutável, o caráter fiel de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo em que os ventos do medo da escassez sopram com força contra você. Talvez as contas parecem não fechar, o salário não dar conta, os projetos estarem parados, as portas fechadas. Mas essa palavra hoje vem para te lembrar que você não está sozinho. O Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo é o mesmo que se importa com cada detalhe da sua vida. Você não foi criado para viver sob o jugo do medo, mas para caminhar na confiança de que Deus cuida dos seus filhos. E quando essa verdade entra no coração, algo muda. O medo perde sua força, porque a fé passa a ser o combustível que move suas decisões. Ao invés de reter, você aprende a confiar. Ao invés de se desesperar, você aprende a descansar. Ao invés de olhar para o que falta, você começa a enxergar o que já tem. A fé abre os olhos para perceber que o pouco nas mãos de Deus pode se tornar muito, e que não há escassez que dure diante de um Deus que é abundância. Esse processo de vencer o medo da escassez começa na mente e no coração. É preciso substituir pensamentos de medo por palavras de fé. É preciso alimentar a alma com a palavra de Deus, porque ela é a semente que gera confiança. É preciso declarar sobre si mesmo que você não vive pelo que vê, mas pelo que crê. Quando o medo vier, você precisa combatê-lo com a verdade. Deus é o meu sustento, nada me faltará. Ele é meu Pai, Ele me guia, Ele abre portas, Ele multiplica. Essa mudança interior é o início de uma vida de liberdade. A fé não apenas traz paz, mas também libera estratégias. Porque quando você confia em Deus, o medo não paralisa, e então você tem coragem de agir, de empreender, de tentar de novo, de semear, de dar passos que antes não tinha coragem de dar. A fé abre caminhos que o medo fechava. E é por isso que esse é um chamado para você hoje. Não viva mais refém da escassez, mas abrace a fé que te leva a viver o cuidado e a provisão divina. Quando o medo da escassez se instala no coração, ele não afeta apenas as finanças, mas todas as áreas da vida. Pessoas dominadas por esse medo acabam adoecendo emocionalmente, vivem ansiosas, não desfrutam dos relacionamentos plenamente e se tornam presas fáceis da comparação. Sempre olham para os outros e se sentem menores, sempre acreditam que a bênção de Deus é para o próximo, mas não para elas. Esse é o primeiro engano que precisamos desmascarar. Deus não escolhe filhos preferidos para abençoar, Ele é Pai e cuida de todos os que confiam em Ele. O medo da escassez não é apenas uma questão financeira, é uma questão espiritual. Porque quando você teme o amanhã, você está declarando que não confia totalmente no Deus que prometeu cuidar de você hoje e sempre. É como se dissesse: Senhor, eu sei que Tu és poderoso, mas será que vai dar certo para mim? Essa dúvida constante enfraquece a fé e abre portas para mais insegurança. Mas quando decidimos nos posicionar pela fé, algo muda. A fé é como uma chave que abre portas invisíveis. Ela nos leva a enxergar oportunidades em meio às crises, a acreditar no impossível e a não desistir mesmo quando tudo parece contrário. A fé não ignora as dificuldades, mas as encara de frente, sabendo que existe um Deus que age além daquilo que vemos. Muitas pessoas dizem: quando eu tiver mais, vou confiar mais em Deus. Mas na verdade é o contrário. É quando você confia mais em Deus que passa a experimentar mais da provisão dele. A confiança gera generosidade, a generosidade abre espaço para a colheita, e a colheita traz abundância. É um ciclo espiritual. Quem vive retendo por medo, vive sempre escravo da escassez. Mas quem aprende a confiar e liberar, vive a realidade da abundância do céu. Talvez você se pergunte: mas como eu posso vencer esse medo na prática? A resposta começa pela renovação da mente. Não se vence o medo da escassez com cálculos ou planilhas apenas, mas principalmente com uma transformação interior. É preciso lembrar diariamente que você não está sozinho, que Deus é o dono de toda prata e todo ouro, que Ele é o Criador de todas as coisas e que nada escapa do seu controle. Quando você olha para a criação, percebe que tudo fala da generosidade de Deus. O sol nasce todos os dias sem falhar, a chuva cai sobre justos e injustos, a terra produz frutos em abundância. O próprio universo é um testemunho vivo de que Deus é abundância e não escassez. Ele não criou o mundo para que vivêssemos com medo, mas para que vivêssemos confiando no seu cuidado. Outro ponto importante é aprender a agradecer antes mesmo de ver o milagre. A gratidão é uma arma poderosa contra o medo. Porque quando você agradece, mesmo ainda enfrentando escassez, você está declarando que confia em Deus. A gratidão abre espaço para que a fé cresça, e a fé traz à existência aquilo que ainda não se vê. Quantas vezes Jesus, antes de multiplicar pães e peixes, agradeceu? Ele agradeceu antes da multiplicação acontecer.
Esse é um segredo espiritual que precisamos praticar. Agradecer antes de ver, confiar antes de receber, declarar antes de possuir. Essa atitude de fé quebra o poder do medo e abre o caminho para a provisão. Além da gratidão, outro passo fundamental é alinhar suas decisões financeiras com princípios espirituais. A Bíblia nos ensina que o sábio constrói sua casa sobre a rocha. Isso também se aplica às finanças. Quando você aprende a administrar com sabedoria, a planejar com responsabilidade, a viver com equilíbrio, você está demonstrando confiança em Deus. Não é apenas sobre esperar milagres, é também sobre cooperar com os princípios divinos. A fé não é passiva, é ativa. Ela nos leva a tomar decisões sábias, a buscar conhecimento, a trabalhar com excelência, a investir de forma correta. Tudo isso faz parte de um processo onde Deus age junto com você. Lembre-se, fé sem obras é morta. Não basta dizer que confia, é preciso agir em confiança. Por isso, quando o medo da escassez tentar paralisar você, dê passos de fé. Se Deus está te chamando para empreender, dê o primeiro passo. Se Ele está te direcionando a ajudar alguém, não retenha. Se Ele está pedindo que você confie mais, obedeça. Porque a fé cresce à medida que é colocada em prática. Existe também uma dimensão espiritual nesse tema que não pode ser ignorada. Muitas vezes, o medo da escassez é alimentado por palavras negativas que recebemos desde cedo. Dinheiro não cai do céu, nunca teremos nada, isso não é para gente como nós. Essas palavras ficam registradas no coração e criam barreiras invisíveis que impedem a pessoa de prosperar. Mas em Cristo, essas maldições são quebradas. Você não precisa viver preso a essas declarações. Você pode escolher substituir cada mentira por uma verdade da palavra de Deus. Onde disseram que você não teria nada, Deus diz que você é mais que vencedor. Onde disseram que você vai sempre viver no pouco, Deus diz que Ele pode abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Essa mudança de mentalidade é crucial para vencer o medo da escassez. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre identidade. Quando você entende que é filho do rei, você entende que não precisa viver como mendigo espiritual, mendigando migalhas do mundo. Você é herdeiro das promessas, e como filho, tem direito a viver na abundância do Pai. Isso não significa viver em luxo ou ostentação, mas significa viver sem medo, com a certeza de que Deus sempre proverá. O medo da escassez pode até tentar bater à sua porta, mas você não precisa deixar que ele entre. Decida hoje viver pela fé. Decida hoje declarar que sua confiança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Decida hoje rejeitar o desespero e abraçar a paz que vem de confiar no Senhor. A fé transforma a forma como você vê o mundo. Onde antes via falta, você começa a ver possibilidades. Onde antes via fechamento, você começa a ver portas. Onde antes via deserto, você começa a ver rios fluindo. Esse é o poder da fé em ação. O medo da escassez é como uma sombra que persegue silenciosamente os corações. Ele pode surgir quando alguém perde o emprego, quando uma dívida inesperada aparece, quando a conta parece maior que a renda, ou até mesmo sem razão aparente, apenas como um pensamento insistente: e se um dia faltar? Esse "e se" é a arma mais usada pelo medo para aprisionar. Ele cria cenários que muitas vezes nunca acontecerão, mas que roubam a paz do presente. A mente começa a imaginar o pior, e pouco a pouco, a pessoa se esquece de olhar para as promessas de Deus e começa a olhar apenas para as ameaças do futuro. É nesse ponto que precisamos aprender a silenciar as vozes do medo e dar ouvidos à voz da fé. O medo diz: e se faltar? A fé responde: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O medo diz: você vai perder tudo. A fé responde: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O medo insiste: você está sozinho nessa luta. A fé declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada vez que substituímos uma mentira do medo por uma verdade da palavra, fortalecemos nossa confiança e enfraquecemos a raiz da escassez em nossas vidas. Mas é importante entender que vencer o medo da escassez não significa viver sem desafios. A vida cristã não é isenta de desertos, mas é cheia de testemunhos de milagres que acontecem no deserto. Foi no deserto que o povo de Israel recebeu o maná do céu. Foi no deserto que a água brotou da rocha. Foi no deserto que eles aprenderam que Deus era a fonte de tudo, e não a terra ou os recursos naturais. Muitas vezes, Deus permite que passemos por desertos não para nos punir, mas para nos ensinar a depender dele de forma mais profunda. E quando aprendemos a depender de Deus no pouco, estamos sendo preparados para viver o muito. É nesse processo que muitos falham, porque querem a abundância sem passar pelo treinamento da escassez. Mas a escassez, quando enfrentada com fé,
se torna uma escola de confiança. Ela nos ensina a valorizar o que temos, a depender menos do que é material e mais do que é espiritual, a descobrir que a verdadeira riqueza está em ter a presença de Deus. Quem aprende essa lição não se deixa dominar pelo medo, porque entende que ainda que tudo falte, o Senhor continua sendo suficiente. Outro aspecto importante é compreender que a escassez não é apenas material, mas pode ser também emocional e espiritual. Quantas pessoas vivem com medo da escassez de amor, da escassez de reconhecimento, da escassez de oportunidades? Vivem se sentindo sempre menores, acreditando que não são capazes, que não são dignas, que não têm o bastante. Mas quando olhamos para Cristo, descobrimos que Ele é a fonte inesgotável que preenche todos os vazios. Nele encontramos amor sem medida, graça abundante, oportunidades novas a cada manhã. Por isso, vencer o medo da escassez é mais do que resolver problemas financeiros, é aprender a viver na suficiência de Cristo em todas as áreas da vida. E há um princípio que precisa ser ressaltado: o medo paralisa, mas a fé ativa. O medo faz a pessoa reter, a fé faz a pessoa liberar. O medo faz a pessoa fugir, a fé faz a pessoa enfrentar. O medo faz a pessoa enterrar talentos, a fé faz a pessoa multiplicar talentos. Jesus contou a parábola dos talentos, e ali vemos claramente o contraste. Os servos que confiaram e usaram o que receberam multiplicaram, mas aquele que teve medo enterrou o talento e perdeu até o pouco que tinha. Isso mostra que o medo da escassez não apenas rouba a paz, mas também impede a frutificação. É como uma prisão que mantém a pessoa limitada, incapaz de avançar. Já a fé é libertadora, porque nos faz enxergar possibilidades, nos move a agir e nos conecta ao mover de Deus. Por isso, quando falamos em vencer o medo da escassez, precisamos também falar em coragem. A coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo, confiando que Deus está no controle. Quantas pessoas só não viveram grandes milagres porque deixaram o medo da escassez dominar? Quantas portas ficaram fechadas porque alguém não teve coragem de dar o passo de fé? A coragem é a prática da fé em movimento. É olhar para a escassez e declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e sei que Ele proverá. Outro ponto essencial é compreender que a escassez, na verdade, não define quem você é. Muitas pessoas acreditam que por terem passado por pobreza ou dificuldades financeiras, estão condenadas a viver sempre nesse ciclo. Mas a identidade em Cristo muda essa realidade. Em Cristo, você não é escravo da falta, você é herdeiro da promessa. A palavra diz que Ele se fez pobre para que, através da sua pobreza, nós fossemos enriquecidos. Isso não significa apenas enriquecimento material, mas espiritual, emocional, relacional. É um enriquecimento completo, que abrange todas as áreas da vida. Quando você entende essa verdade, o medo da escassez perde a força, porque você começa a viver a partir de uma identidade de filho amado e não de órfão desamparado. A fé também nos ensina a descansar. Muitas pessoas vivem agitadas, tentando resolver tudo sozinhas, correndo atrás do sustento como se tudo dependesse apenas delas. Mas a palavra nos chama a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. O descanso em Deus é um dos maiores antídotos contra o medo da escassez. Quando você descansa, está declarando que confia. Descansar não é ser irresponsável, é fazer a sua parte e confiar que Deus fará a dele. É como a cena de um barco em meio a uma tempestade, e Jesus dormindo tranquilamente. Enquanto os discípulos estavam apavorados com a escassez de segurança, Jesus mostrava que a fé gera descanso. Se Ele está no barco, o barco não vai afundar. Essa é a certeza que precisamos carregar. Se Cristo está conosco, não há escassez que possa nos destruir. Portanto, vencer o medo da escassez é um processo que exige renovação da mente, fortalecimento da fé, prática da gratidão, coragem para agir e descanso em Deus. É uma jornada de transformação interior que reflete em todas as áreas externas da vida. Quando você decide viver pela fé, a escassez pode até bater a porta, mas não terá poder de dominar sua mente e nem de roubar sua paz.